Fantasma, assombração, alma penada, encosto. Esses são alguns termos populares que se referem ao espírito dos mortos. E todo mundo, alguma vez na vida, já passou por uma experiência dessas, ou pelo menos já ouviu falar de alguém que tenha passado por uma experiência de ver ou até mesmo ouvir o espírito de alguém falecido, seja ele conhecido ou não. Mas será que nessas experiências ditas paranormais, esses seres de fato são espíritos ou não? E nesse vídeo nós vamos refletir e discutir um pouco mais sobre este assunto. Então vem comigo nesse vídeo. O pós-morte, ele é cercado de mistérios, mesmo que em suas crenças ou tradições haja uma explicação ou até mesmo uma especulação do que pode acontecer após a morte, pois o que desconhecemos é infinitamente maior comparado com aquilo que nós sabemos ou conhecemos, ou pelo menos que nós achamos que sabemos ou conhecemos. E recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a diferença entre reencarnação e renascimento, falando sobre como diversas tradições e religiões eles interpretam esse assunto, e também um pouco da sua relação com o que acontece após a morte. Então, caso você queira assistir esse vídeo também, eu vou deixar um card aqui. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre experiências de contatos com o mundo espiritual, que podem acontecer de forma espontânea ou não em nosso cotidiano. E acredito que todos já devem ter tido alguma experiência em maior ou menor intensidade, seja através da audição, da visão, do tato ou até mesmo do olfato. E hoje eu vou explicar um pouco mais sobre esses fenômenos sobrenaturais de um ponto de vista ocultista e esotérico. Então, não é incomum ouvirmos relatos desses fenômenos ditos paranormais ou sobrenaturais. E mesmo que não seja com frequência, o que depende também do grau de sensibilidade da pessoa, ou como é chamado no espiritismo kardecista, mediunidade. E mesmo que não haja uma sensibilidade mais aguçada, isso ainda é possível através do contato de pontos de força da natureza, ou locais em que essas energias estejam mais concentradas, como florestas, encruzilhadas, cemitérios, templos religiosos, casas antigas ou até mesmo locais históricos. Geralmente, os relatos são relacionados a experiências multissensoriais, de ver e ouvir algum espírito, de ouvir ou até mesmo de sentir algum tipo de aroma, de odor, ou até mesmo de sentir a presença e o toque como se fosse quase físico. Enfim, são várias as possibilidades. E isso vai desde experiências negativas, de casos de perturbações com fenômenos físicos e sustos, ou até mesmo experiências positivas que geram algum tipo de conforto, apoio ou acalento. E isso acontece porque, na verdade, o mundo espiritual está em constante contato com o mundo físico e também interagindo conosco. Então, ele não está separado de nós, mas apenas está num nível de frequência que nós geralmente não acessamos. No Espiritismo e na Umbanda, são conhecidos como médiuns aqueles que têm uma sensibilidade maior para interagir ou entrar em contato com esses planos espirituais. E eles são chamados assim porque eles são considerados como intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico. Daí que vem o termo médium, de mediador. No xamanismo, eram xamãs que faziam esse papel de intermediação entre o mundo dos espíritos e o mundo físico, ou o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas como seres espirituais, em uma vivência humana, todos temos em potencial a capacidade de interagir com esses planos paralelos, porque também nós somos espíritos. A diferença é que nós temos um corpo físico, que acaba nos limitando a determinadas ações dentro da realidade material. Já o espírito de alguém que faleceu já não possui mais essa limitação do corpo físico, tendo assim uma ampliação das suas capacidades, tanto de locomoção ou até mesmo de percepção. Mas são pessoas assim como nós, em um outro nível de frequência da realidade. Mas, em alguns casos, e agora eu vou trazer um ponto de vista esotérico e ocultista aqui sobre esse assunto, compreende-se do ponto de vista esotérico de que nessas experiências paranormais, ou diria até um tanto quanto normais, não somente pessoas falecidas podem ter algum tipo de contato conosco, mas sim outras formas de vida também. E agora eu vou trazer aqui algumas possibilidades para vermos o quanto aquilo que nós percebemos nessas experiências, é claro, é limitado em relação àquilo que realmente aquilo pode ser. E o primeiro deles seriam as formas pensamento.
E caso você não saiba o que é uma forma pensamento, vou deixar um card aqui de um vídeo explicando sobre esse assunto. Então lembrando que as formas pensamento, elas também têm vida. É claro, em menor complexidade e menor tempo de duração, mas elas têm. E elas têm a capacidade de se plasmar e se apresentar literalmente de qualquer forma, seja através da forma de uma pessoa, de um animal, ou até mesmo de um objeto, ou até mesmo de formas mais abstratas, como através de luzes. E elas podem se apresentar dessa forma mesmo sem necessariamente ser de fato uma pessoa ou até mesmo um animal. É como se fossem impressões ou imagens astrais que ficam impregnadas em um determinado local. Um exemplo para a gente ilustrar um pouco melhor isso seria dos filmes da saga Harry Potter, onde tem aquelas imagens e pinturas de telas ou de jornais em que elas se mexem, ou até mesmo em panfletos também, né? Então as formas pensamento, ela tem uma capacidade similar, onde elas não são apenas imagens estáticas, mas elas podem ter um movimento também. Elas podem realizar algum tipo de interação, pois elas contêm informação, e muitas vezes informações carregadas de emoções e até mesmo sentimentos das pessoas que criaram e emitiram elas. Então, por mais que seja uma experiência mais limitada, elas têm essa capacidade de interação ou até mesmo de emitir uma certa vibração, aroma, odor, ou até mesmo realizar pequenas interações. Isso tudo de acordo com a qualidade da sua energia. A segunda possibilidade são as cascas ou cascões astrais, ou popularmente conhecido também como fantasmas. Esse termo cascas ou cascões astrais é um termo muito utilizado por um ocultista chamado Eliphas Levi, ou também pela Sociedade Teosófica. Já em outros meios, eles podem ser conhecidos também como espectros ou fantasmas. E essas manifestações, eles são como se fossem resquícios ou restos astrais de pessoas já falecidas, que seria equivalente à casca de uma cigarra, ou até mesmo da casca de uma lagarta, que após ela completar o processo de metamorfose, acaba se transformando em seguida numa borboleta. Então seria uma espécie de casulo, em que o espírito, ao desencarnar, nesse processo de deixar o corpo físico e os seus outros corpos sutis, ele acaba deixando essas cascas ou espectro astral nesse processo. Mas não é o espírito e a pessoa em si que está ali. Ele é apenas um resquício. É como se fosse uma casca vazia, pois a pessoa e o espírito já não está mais lá. Mas assim como as formas pensamento, essas cascas elas também podem armazenar informações, sentimentos e emoções. E algumas podem até conservar algumas memórias da sua vida em terra, mesmo que não seja numa grande quantidade ou numa complexidade de detalhes. E o médium, ao interagir com essas cascas, com esses espectros, existe sim essa possibilidade de uma microinteração. É como se você olhasse a fotografia ou até mesmo o vídeo de uma pessoa, mas não é a pessoa em si que está ali, é apenas uma representação dela. E como eu disse, então é possível sim você até interagir com esses espectros, pois há algumas informações ali que ficam armazenadas e que ainda não foram dissipadas. E aqui a gente pode fazer até um outro paralelo cinematográfico com os hologramas de Star Wars. Então sabe aquelas cenas de Star Wars onde as pessoas elas interagem ali com hologramas numa reunião, num conselho ou coisa do tipo, que muitas vezes são representações de pessoas que estão à distância ou até mesmo de pessoas que já faleceram, sendo uma versão do passado dessa pessoa, e que eles conseguem nos filmes interagir de certa forma, ainda que limitado, com essas gravações, com esses hologramas. As cascas astrais ou espectros são parecidos. Não é a pessoa em si ali, mas é uma gravação, uma reprodução da pessoa. E em alguns casos, com a possibilidade de interação. Inclusive, há até uma grande discussão polêmica em cima desse assunto, pois ele levanta a possibilidade, ou até mesmo a crítica e o questionamento, de em sessões espíritas ou até mesmo em terreiros, os médiums interagirem com esses espectros achando que são espíritos de fato que estão ali, levantando discussões de como esses médiums eles conseguiriam ali em algumas experiências diferenciar o que de fato é um espectro e o que é um espírito. E o mais importante, se a comunicação ali ela é de fato genuína. Pois se for um fantasma ou um espectro, boa parte da comunicação na verdade vai ter muito mais uma influência da psique do médium, ou até mesmo das suas próprias memórias e conhecimento apenas. Mas isso já é um debate para um outro vídeo. Agora a terceira possibilidade são os seres elementais.
Os seres elementais, como seres de menor complexidade de existência também, só que associados a um dos 4 elementos da natureza, que é o que vai atribuir as suas funções e o seu temperamento, eles estão presentes em diversos ambientes, principalmente em lugares em contato direto com a natureza. E eles também são seres que eles não têm uma aparência fixa, mesmo que haja sim uma representação no inconsciente coletivo de como eles poderiam se apresentar. Eles ainda assim têm a capacidade de moldar a sua aparência segundo a sua vontade, assim como outros seres espirituais ou astrais. E por serem seres inferiores, no sentido de complexidade de existência, sendo também bastante inocentes e terem uma linha de raciocínio muito diferente da nossa linha de raciocínio humana, eles podem se apresentar como figuras assustadoras, mas não por serem entidades negativas, mas como forma de assustar ou afastar alguém quando se sentem ameaçados, ou até mesmo para proteger um local ou uma pessoa, ou às vezes até por não terem simpatizado com a gente, por algum motivo. E eles podem também, por conta dessa versatilidade, se apresentar como figuras humanas, animais, seres híbridos ou também figuras mais abstratas, e também em tamanhos e formas diferentes, já que no mundo astral as formas são totalmente plásticas, no sentido de serem bem maleáveis. Então, em alguns casos, você pode visualizar um elemental que ele é muito maior do que um ser humano, ou até mesmo ser muito menor do que um ser humano. E ele irá se apresentar da forma como ele bem entender para você. E a quarta possibilidade são as entidades. E eu sei que esse termo é mais genérico, mas eu vou utilizar ele para se referir a seres espirituais ou astrais de maior complexidade, que podem ser os guardiões, os seres encantados, ou até mesmo espíritos associados a locais específicos da natureza, entre outras possibilidades. Esses seres, assim como os outros, também têm a capacidade de moldar a sua aparência, mas já possuem um grau de desenvolvimento, uma autonomia e uma inteligência muito maior. Então, em termos de complexidade, tempo de existência, inteligência e capacidades, eles são superiores aos outros. Em alguns casos, eles são relacionados a figuras folclóricas ou outros tipos de entidades que são cultuadas em determinadas religiões ou tradições, e que não necessariamente tiveram uma experiência ou uma encarnação humana, sendo conhecido assim como não nascidos. E aqui no Brasil a gente tem como exemplo a caipora, o curupira, o boto cor-de-rosa, a iara. No Japão nós temos os onis, os yokais. E em outros países ou regiões, tem o próprio Homem da Encruzilhada, o Jack O'Lantern, o Krampus, o Pé Grande, a Baba Yaga, os Banshees, ou até mesmo o próprio Monstro do Lago Ness. Existem também outras categorias de entidades, mas que estão em planos muito mais elevados, ou diria até que estão muito mais distantes do nosso plano físico, e que não têm o costume de conviver com nós, assim como esses outros seres. Então eles são mais raros de serem vistos ou até mesmo contatados. E geralmente, para estabelecer algum tipo de contato, demandam de preparos específicos e até mesmo uma ritualística específica, com paramentos, itens, para que você possa evocá-los, assim como as divindades, os gênios ou djinns e também os próprios anjos. E agora, por último, aí sim vem os espíritos de fato. Esses espíritos, nesse caso, eles seriam pessoas desencarnadas e que estão interagindo ou se manifestando de alguma forma, seja para apoiar, confortar, agregar e compartilhar algum conhecimento, ou até mesmo para atrapalhar, causar transtornos, sofrimento e gerar confusões através da desinformação. E esses espíritos, eles podem ser tanto os nossos ancestrais, que são os falecidos da nossa família sanguínea, como os nossos avós, bisavós, tataravós, ou até mesmo parentes mais distantes. Eles também podem ser espíritos que se afinizam com você e que não há qualquer tipo de laço sanguíneo, mas por algum motivo, seja através de acordos pré-encarnatórios, ou até para aprendizados, situações e momentos específicos da sua vida, que acabam te acompanhando. Na própria Umbanda, tem as linhas de trabalho, que são os pretos velhos, os caboclos, os exus, as pombagiras, os marinheiros, os erês e etc. Já na Quimbanda, o mais comum seria o exu ou a pombagira, que são considerados poderosos mortos, ou mortos divinizados. No Espiritismo tem os famosos mentores, e no Catolicismo tem os santos, que também são mortos divinizados. Mas o contato com esses espíritos, eu diria que é mais comum através de uma certa relação espiritual
ou afinidade espiritual, onde eles são evocados por você de uma certa forma, ou até mesmo por uma certa similaridade energética. Isso, é claro, se já não houver um acordo pré-encarnatório. É possível isso também através da forma de culto, como o próprio culto aos ancestrais, que é muito presente em diversas tradições e religiões. Em outras ocasiões, onde há uma aparição aleatória, arriscaria dizer que raramente poderia ser um espírito, e sim outras possibilidades, como elementais, formas pensamento ou espectros. Ou também, se for o caso de serem espíritos que estão presos a determinados locais, que aí já seria uma outra exceção. Por estar muito apegado a um local, a um objeto ou até mesmo a uma pessoa no plano físico, acaba tendo uma resistência para deixá-lo, ou até mesmo por estar muito preso aos seus aspectos instintivos e não conseguirem se libertar da matéria por completo. Aí sim, eles podem ficar presos a determinados locais, objetos ou a pessoas, no sentido de permanecer por perto mesmo, gerando algum tipo de influência, e que nesses casos muito provavelmente vai ser uma influência negativa, mesmo que não seja intencional, pois ela vai ser baseada no sofrimento. E nesses casos seriam os famosos espíritos obsessores, quiumbas, encostos ou até mesmo espíritos negativos. Mas o movimento natural, no geral, é que após o desencarne, é o espírito se libertar da matéria, em seguida do seu corpo astral, e retornar à fonte criadora, ou aos reinos espirituais superiores, de acordo com a sua crença e afinidade. Por isso, eu diria que, muito provavelmente, uma boa parte desses relatos e experiências paranormais que você já deve ter passado ou já ouviu falar, podem ser interações com formas pensamento, espectro ou seres elementais em situações mais cotidianas, mas não elimina o fato de, em algum momento, você não ter tido alguma experiência ou interação com, de fato, algum espírito. E você já teve alguma experiência paranormal? Compartilhe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva nesse canal e muito obrigado pela sua audiência.